Olá, tudo bom com você? É um prazer estarmos novamente reunidos neste momento, você aí deste lado e nós daqui, para então termos este encontro em que a sua aula presencial, para você que está na unidade, ou então ainda à distância, para você que está em casa assistindo pelo seu ambiente virtual de aprendizagem, está sendo ministrada ao vivo pelo seu professor. Eu sou o professor Ivan Ferreira de Campos, coordenador do curso de administração, e daqui a alguns instantes vocês terão acompanhado o professor Everton Canguçu, que trabalhará os conteúdos relacionados à disciplina de composto mercadológico. Falando em composto mercadológico, né, já aí fazendo a introdução desse semestre, vocês terão um semestre totalmente voltado à parte mercadológica. E com certeza vocês estarão descobrindo essa como uma das áreas possíveis para a sua profissionalização pós a sua graduação, ou seja, quando vocês estiverem na condição de egressos. Faço votos de que vocês tenham um semestre bastante produtivo e proveitoso. Nós nos adaptamos para que pudéssemos estar aqui oferecendo a vocês a melhor condição de aprendizado e a melhor experiência de ensino-aprendizagem. Tanto que, para as localidades em que ainda não existem decretos que autorizem o retorno às atividades presenciais, nós disponibilizamos a funcionalidade de que vocês pudessem assistir a sua aula ao vivo pelo AVA, assim como também aos seus tutores presenciais que estarão realizando a mediação, e ao seu tutor à distância, que poderá também fazer a intercomunicação com o professor aqui no estúdio. Fiquem atentos, estejam aí observando as regras estabelecidas para a sua cidade ou estado, e aí também mantenha contato com a sua unidade de apoio presencial, para que tão logo possível você possa retornar à sua sala de aula nos encontros presenciais com os seus colegas. Faço votos de que vocês aproveitem bastante e agora deixo a aula com o professor Everton. Um forte abraço e até a próxima. Fala galera, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o professor Everton Canguçu, mas pode me chamar de Tom, como amigo que sou e que vamos ser nessa jornada que é a disciplina de composto mercadológico. Eu digo que a disciplina de composto mercadológico é uma das mais tops que você vai ter na disciplina, no seu curso, por conta de estar muito vinculada a percepções que você já tem do seu dia a dia, a coisas que você percebe no momento em que você está fazendo compra de algum produto, de algum serviço. Muito bem, então a disciplina de composto mercadológico e a minha própria apresentação pessoal, a gente já fez e colocou num vídeo para que você possa acessar. Você vai ter disponível esse vídeo no seu ambiente para você saber, né, quem é o professor que está dando aula para você, quais são as expectativas que a gente tem em relação às atividades. Muito importante, participação nos chats, participação no fórum. A gente precisa dessa interação para se conhecer melhor, para vocês me ajudarem a construir esse caminho junto com você. Não é? Eu quero ser o seu companheiro nessa jornada e aprender junto com você à medida que eu for te guiando nos passos que são 4 principais. A primeira teleaula vai ser sobre produto, a segunda sobre os canais de distribuição ou praça, a terceira sobre as estratégias de precificação e a quarta vai ser sobre o P de promoção, que envolve aí a promoção, a propaganda, os eventos de experiências, a assessoria de imprensa, relações públicas, marketing direto, vendas diretas. Sim, um conjunto de conhecimentos que vai começar a te instrumentalizar para você desenvolver o marketing como uma opção de segurança para que você alcance o sucesso e os objetivos organizacionais. Vamos para o nosso material? Vamos ver como é que vai ser a nossa disciplina então. A nossa competência principal é conhecer os métodos e técnicas da gestão do produto, dos serviços e das marcas. Isso quer dizer, gente, que a gente precisa, como bom profissional de mercado, entender como é que as empresas vão se utilizar das ferramentas mercadológicas para fazer uso dessas ferramentas na busca do melhor resultado para a sua empresa, na busca do alcance dos seus objetivos estratégicos. E a gente faz isso com a percepção de que a gente precisa conhecer bem a definição de marketing para que essa definição nos oriente nas nossas atitudes para conseguir alcançar esse objetivo. Então vamos pensar em qual é uma boa definição de marketing para a gente. Veja só. Marketing é o processo de descobrir o que é valor para o cliente,
agregar este valor a produtos e serviços, trocar as ofertas pelos recursos do cliente, num jogo de ganha-ganha e sustentar esse valor ao longo do tempo. Para fazer isso, o marketing se utiliza das ferramentas do composto mercadológico. Note que quando eu construí essa definição para você, eu pus um destaque aqui em descobrir o que é valor do ponto de vista do cliente. Nós precisamos estar atentos porque às vezes nós pensamos que algo é muito importante, mas é da nossa própria perspectiva, da minha perspectiva e da sua. E vai saber se essa é a perspectiva do cliente? E é o cliente que tem uma angústia que vai ser solucionada pela nossa oferta. A nossa oferta pode se materializar num produto ou pode ser a oferta de uma atividade, um serviço. E ela precisa ser a solução criativa para aquela angústia gerada por um problema que o cliente não consegue resolver sozinho. Portanto, as 4 ferramentas do mix marketing, do mix de marketing, ou como nós utilizamos a nomenclatura composto mercadológico, são fundamentais. Vamos ver quais são? Veja só. Então nós vamos utilizar da ferramenta produto, que é o escopo, o foco da nossa aula de hoje, tratando de questões como design, variedade, características. Vamos falar de embalagens, de marca. Temos outra ferramenta do composto mercadológico, que é a praça. São os nossos canais de venda, a cobertura, a superação das lacunas de tempo, espaço, propriedade entre quem produz e quem consome. E ainda precisamos colocar preço nisso tudo, só que não se coloca preço de uma forma atabalhoada, de uma forma não pensada. Precisamos planejar. Então existem estratégias de precificação que podem ser lançadas de acordo com a região geográfica, de acordo com a necessidade de caixa que a empresa tem. Eu preciso que entre recurso, vou fazer uma promoção, vou oferecer um desconto. Não é isso? A gente não gosta de um descontinho? Tanto eu quanto você. E para além disso, eu preciso comunicar esse valor que eu agreguei ao meu produto ou ao meu serviço, que são a minha oferta. Então eu preciso lançar mão das promoções, das propagandas, fazer publicidade, fazer eventos de experiências para trazer o meu cliente para experimentar o meu produto ou o meu serviço. Veja que essas são, portanto, as ferramentas do composto mercadológico que eu vou poder lançar mão para concretizar os objetivos empresariais. Muito bem, todas as nossas atividades com as ferramentas do composto mercadológico acontecem dentro de um ambiente. Esse ambiente pode ser virtual ou pode ser físico. Esse ambiente nós conhecemos como mercado. E é exatamente onde acontecem as transações, as trocas entre quem tem uma solução para ofertar e entre quem tem um problema para ser resolvido, não é isso? A gente precisa conhecer bem o mercado. Para conhecer bem o mercado, a gente tem que fazer um olhar voltado para dentro, para o ambiente interno ou ambiente tarefa, o microambiente, que são aquelas situações relacionadas às proximidades do empreendedor. E temos que fazer um olhar para fora, para as oportunidades e as ameaças que o ambiente de fora, externo, aquelas forças que a gente não tem controle, trazem para o negócio em que nós estamos inseridos. Note, nós precisamos considerar então que o mercado é muito grande e tem muitas variáveis. Para que a gente possa explorar isso melhor, a gente tem que ir separando em grupos menores. Então, primeiro vamos ver qual é a definição de mercado e depois uma definição complementar chamada segmentação de mercado. Veja só. O mercado, portanto, é o ambiente no qual os agentes econômicos realizam a troca dos bens e dos serviços por dinheiro, com ofertas que podem ser bens tangíveis, produtos, materiais que eu posso experimentar, e serviços, que são aquelas tarefas ou atividades que o cliente só vai receber quando estiver interagindo comigo. E podemos também fazer a combinação das duas coisas, que a gente chama de segmento híbrido. Então, como eu já te falei, é um ambiente físico ou não, onde acontecem essas trocas, onde são estabelecidas as condições comerciais. Mas vamos lá. O que é a segmentação? Quando eu segmento, eu tenho um agrupamento daquele grande mercado, aquele povão enorme, todo o grande conjunto de pessoas que compõem a possibilidade de eu fazer negócios, eu vou agrupar segundo alguns critérios, segundo algumas variáveis. Eu vou fazer grupos menores. Para quê? Para que eu possa compreender melhor, para que eu possa ter mais detalhes, para que eu possa personalizar as minhas ofertas.
E aí eu utilizo algumas variáveis de segmentação, alguns critérios que podem ser relacionados com a psicologia das pessoas, com a demografia, as características do lugar, com, por exemplo, os comportamentos que essas pessoas têm. Então eu vou citar uma de cada e vocês depois vão aprofundar os seus estudos com o material que já preparei para vocês. Vamos lá. Então temos aí alguns exemplos de variáveis de segmentação. Vamos pensar numa variável que seja psicográfica. Uma variável psicográfica é eu personalizar as minhas ofertas conforme o estilo de vida de um grupo de clientes. Por exemplo, uma oferta para os clientes esportistas. Mas eu posso personalizar as minhas ofertas, estudar o grande mercado conforme a região dos meus clientes. Eu posso precisar fazer ofertas diferentes para o pessoal, por exemplo, do Nordeste e comunicar-me com eles numa linguagem diferente do pessoal do Rio Grande do Sul. Eu posso escolher um grupo de pessoas que tenham renda suficiente para que eu possa vender produtos de luxo. Eu vou ter que ter um grupo com algumas características relacionadas à renda. A renda é uma característica demográfica. E também posso classificar o meu grande mercado em um segmento menor, conforme, por exemplo, o índice de uso. Aquelas pessoas que utilizam o meu produto uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano ou diariamente. Então, a segmentação de mercado é justamente eu fazer esse agrupamento. Muito bem. Então, você já sabe que, além de segmentar, eu preciso considerar os ambientes. E já adiantei para você que eu tenho um microambiente, que são aqueles stakeholders, aqueles parceiros interessados próximos à empresa, e outro que é externo. No microambiente, eu vou olhar para dentro. Se eu olho para dentro, eu estou interessado no quê? Eu estou interessado nas minhas forças e nas minhas fraquezas. Então, vamos pensar primeiro no microambiente ou ambiente tarefa, que são aqueles eventos e aqueles parceiros mais relacionados diretamente com a minha empresa e são fatos sobre os quais eu tenho, você também terá, algum tipo de influência. Eu consigo controlar essas variáveis. Veja só. Muito bem. O microambiente ou ambiente tarefa é composto por forças próximas à empresa que afetam a habilidade de servir aos clientes. E nós estamos falando de quem vai fornecer as matérias-primas, tanto para nós quanto para os nossos concorrentes, os intermediários de mercado, que são aqueles que vão nos ajudar a chegar a um número maior de pessoas, e, finalmente, os nossos clientes. Diante dessa análise para dentro, eu vou perceber que eu tenho pontos fortes e pontos fracos. Eu tenho aquilo que me distingue positivamente, que me faz ter mais capacidade de aproveitar as oportunidades de mercado, mas posso ter também dentro da empresa algumas deficiências. E essas deficiências vão prejudicar o aproveitamento das oportunidades que vão surgir ou ainda vão me deixar mais vulnerável às ameaças que o mercado pode trazer. Então, o que é um ponto forte e o que é um ponto fraco, uma fraqueza? Veja só. Então, ponto forte é a diferenciação que a empresa tem, ou seja, o que traz vantagem para a empresa em relação aos seus concorrentes. E o ponto fraco? É uma situação contrária, é uma situação inadequada da empresa que vai proporcionar uma desvantagem operacional. Tá certo. A gente falou, então, do microambiente. Agora eu quero chamar a sua atenção para o macroambiente. Quer ver um exemplo que vai ser moleza para você entender? Meu amigo, pensa só. Imagina uma empresa que fez tudo certo, fez a lição de casa, que estudou, que capacitou, treinou os funcionários, tem um produto de qualidade. Aí chega a pandemia e manda fechar tudo. O comércio fica fechado. Não é uma realidade que você viveu, está vivendo? Então, isso é uma força do macroambiente. São aquelas características do ambiente que atuam sobre o meu ambiente de trabalho e sobre as quais eu não tenho controle. Elas se dividem. Então, o macroambiente é de onde vêm as oportunidades, se forem situações positivas, e as ameaças, se forem situações que desfavoreçam a empresa. Vamos ter um exemplo de que tipo de situações podem acontecer? Veja só. Então, as forças podem ser forças econômicas, forças demográficas, uma mudança na população, por exemplo. A população morava toda no campo e foi toda para a cidade. Forças socioculturais, o surgimento de uma nova tecnologia, o surgimento de uma lei que pode favorecer ou prejudicar a empresa e as forças naturais. Ora, não aconteceu no Líbano há poucos dias um desastre, uma explosão que acabou com o porto, prejudicou completamente o país. E isso está fazendo
com que haja grande dificuldade. Então, do ambiente externo, a gente vai ter as ameaças, que são aqueles fatores que podem afetar negativamente o funcionamento da empresa, e as oportunidades, que são os fatores que vão afetar positivamente. Veja só, essas análises de fator interno e fator externo, elas podem ser sintetizadas por meio de uma matriz que a gente conhece como matriz SWOT. SWOT é o acrônimo de 4 palavras em inglês. Strengths, que são forças, weaknesses, que são fraquezas, análise externa. Aí a análise interna. E nós temos depois as opportunities e as threats, que são as oportunidades e as ameaças. Então, aí já são a análise externa. Vamos ver como é que ficaria isso num gráfico rapidamente, para você poder fixar? Veja só. Fatores positivos, forças e oportunidades. Fatores negativos da análise SWOT, as fraquezas e as ameaças. Então, nós temos que fraquezas e forças são fatores internos e que as oportunidades e ameaças são fatores externos. Fazendo isso, a gente não vai ter dificuldade em ter e encontrar uma boa análise ambiental para executar as ferramentas do composto mercadológico. Chegou o momento de conversarmos sobre o que é a nossa primeira ferramenta do composto mercadológico, o que é a ferramenta produto. Nessa ferramenta, eu quero que você não pense apenas no produto que tem uma existência física. Ó, vamos pensar nesse óculos aqui que eu uso. Quando eu vou comprar um óculos, eu posso tocar, posso pegar, posso experimentar, posso sentir o peso. E outra, a indústria pode produzir milhares, centenas, milhões de óculos idênticos se ela quiser. Então, uma oferta pode ser um produto ou uma oferta pode ser um serviço. O serviço já é diferente. Eu não consigo pegar um serviço, eu não consigo experimentar o serviço antes dele acontecer. Daí você já vai percebendo que há diferenças entre os dois. Mas vamos ver no seu material, que está bem completinho, tem bastante coisa aí que você pode se aprofundar depois, as definições de produto e de oferta de produto. Vamos lá. Então, o produto é algo que tem materialidade, ele é tangível, algo que o consumidor consegue pegar, pagar, levar, experimentar, ele fica com a propriedade daquilo. Então, o produto é tudo aquilo que pode ser oferecido ao mercado para satisfazer as suas necessidades. Então, é o objeto principal, não é? Das relações de troca que pode ser oferecida no mercado. E aí vai ser para a pessoa física, para a pessoa jurídica. É importante notar que os produtos, eles têm níveis. Eles partem desde aquele nível mínimo, que é o benefício central. Eu compro um veículo para utilizar como meio de transporte, até aquele produto potencial que oferece características acima das minhas expectativas. Então é um produto que, além de ser extraordinário, é um produto que ele me oferece benefícios que eu nem esperava. Observe a classificação dos níveis de produto para você ver. Tem um slide prontinho para você entender isso bem. O benefício central é o benefício fundamental. Eu compro um carro para transporte. O básico é o mínimo esperado, sem adicionais. O carro tem que ter motor, tem que ter roda, tem que ter porta, tem que ter banco, não é? E o que é esperado desse carro? Que ele, pelo menos, consiga me transportar de um lado para o outro. No nível de produto ampliado, já é algo que excede a minha expectativa. Ou seja, o produto já vem com uma rede de assistência técnica boa, já vem com uma garantia, o carro já vem com alguns diferenciais. E quando eu sou surpreendido positivamente, por algo que eu não esperava, vantagens que eu não encontro facilmente dos meus concorrentes, eu vou estar tratando, portanto, de um produto potencial. Outra característica importante dos produtos. Você vai ler nesse slide que está aí, que os produtos, como os seres humanos, eles têm um ciclo de vida. Então, existem fases que a gente pode classificar o ciclo de vida do produto. Quando ele chega no mercado, é a fase da introdução. Depois ele começa a ser conhecido e começa a crescer o seu volume de vendas. É o que nós chamamos de fase de crescimento. A seguir vem um período de maturidade, em que o produto já conquistou a maior parte do mercado possível para ele e as vendas que estavam crescendo bastante agora crescem pouco. E chegam a um ponto em que começam a declinar. É a última fase do ciclo de vida. Para materializar isso legal na sua cabeça, tem um gráfico também
que você vai poder perceber. Veja só. Aí estão as fases. Essa curva que você está vendo aqui, meu amigo e minha amiga, ó, diz respeito às vendas e, consequentemente, aos lucros. Então, na fase de introdução é pouquinho, ninguém conhece, ninguém está comprando. À medida que você vai tendo uma possível melhor distribuição, você coloca o produto numa rede maior para vender, que tem mais capilaridade, começa a aparecer em mais lugares, acontece um crescimento rápido. Nessa fase, os lucros aumentam em consequência de maiores vendas. Até chegar na maturidade. Aqui na maturidade, as vendas diminuem muito. Mas, detalhe, pegadinha de concurso, hein? As vendas ainda crescem. Só que elas crescem pouco na maturidade. E a pegadinha está aqui. Qual é a fase do ciclo de vida em que as vendas deixam, que não existem mais, não crescem mais? E aí eles colocam maturidade. É mentira, tá? Não vai cair nessa. É na fase de declínio que as vendas começam a cair. Então, veja, para cada fase do ciclo de vida, existe aí um tipo de lucro que a pessoa tem, um tipo de necessidade de investimento que ela precisa fazer para o produto estar competitivo. E por conta disso, surgiu em Boston um grupo de consultores, criaram uma matriz, um quadro com retângulos, para que você pudesse perceber quais eram as características, como é que você podia distribuir e fazer uma análise de que fase do ciclo de vida o seu produto estava em relação ao mercado em que ele estava inserido. Então, se o mercado em que você tem um produto em determinada fase está crescendo ou se esse mercado está retraindo. É a matriz BCG, matriz do Boston Consulting Group. Para ficar fácil de explicar, eles separaram essa matriz em 4 quadrantes. Tem um quadrante que se chama vaca leiteira, tem um quadrante que se chama estrela, um quadrante que se chama interrogação ou em questionamento e um quadrante que se chama abacaxi. Como tudo que eu vou procurar falar para vocês, eu vou tentar materializar essa explicação por meio de um gráfico, por meio de um slide, de um esquema. Então veja só o que está preparado aí para você. Vamos lá. Aí está. Então ela se baseia no ciclo de vida do produto e busca demonstrar com clareza no seu portfólio quais os cenários de crescimento do mercado em relação ao estágio de vida do produto. Vamos pensar aí no produto estrela. O que é um produto estrela, gente? Um produto estrela é um produto que tem uma participação grande no mercado que também está crescendo. É bom? É bom, ele gera lucro. Tem participação grande, mas ele gera muita despesa, porque o mercado é muito competitivo, está crescendo, você tem que investir muito. A melhor situação é o produto vaca leiteira. Vaca leiteira é quando você é o líder, tem um produto que está líder de mercado, tem a maior parcela daquele mercado, e aquele mercado já está maduro. Então você já está consolidado na sua posição, você não precisa investir tanto, e aí os seus lucros são maiores. Agora, vamos pensar, tem um mercado que está crescendo bastante e eu entrei agora no mercado. Eu ainda não sei se o meu produto vai liderar, se ele vai gerar muito lucro. Então é a fase que eu estou em interrogação ou em questionamento. Agora, pior cenário é quando eu estou com um produto que não tem participação nenhuma no mercado e o mercado já não cresce mais. Aí eu preciso pensar, o que eu vou fazer? Se eu vou manter esse produto ou se eu vou jogar esse produto fora, vou tirar do meu portfólio para que isso não prejudique os meus negócios. E assim, a gente já tem uma boa noção do que são os produtos para que a gente possa trabalhar no composto mercadológico. Você se recorda que uma oferta não é somente um produto, que é algo tangível, que tem materialidade. Uma oferta também pode se caracterizar por ser um serviço, uma atividade, um processo, que não tem existência física corpórea para você pegar, para experimentar, para você tocar. Você só vai ter consciência do serviço depois que ele for prestado. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre as características dos serviços e quais são as diferenças para um produto? Vamos lá. Veja só, serviços são resultados de uma atividade ou várias que vão envolver a interação entre o cliente, o funcionário, os equipamentos, as instalações, os procedimentos, para que a angústia do cliente seja sanada, não é isso?
Portanto, vamos pensar nessas diferenças principais. Eu já adiantei para você, uma grande diferença entre produto e serviço é que o produto é tangível, ele tem existência corpórea, ó, um óculos, uma caneta, eu posso pegar, posso sentir, tá pesado, tá bom, é fraco, é forte, e um serviço. É a aula que eu estou dando aqui, ela só acontece porque a gente está interagindo. Mas você não consegue pegar a aula, você não consegue sentir o cheiro da aula, entendeu? Então, essa é a diferença principal. Produto é tangível e serviço é intangível. Essa é a primeira diferença. Voltemos para o nosso gráfico, nosso quadro explicativo. Outra coisa, veja só, os produtos são homogêneos. Eu posso ter milhões de óculos idênticos, milhões de canetas idênticas, mas a próxima aula que eu vou dar vai ser diferente dessa, porque a interação vai ser diferente. Então, o serviço é heterogêneo, já o produto é homogêneo. Vamos pensar aqui, a produção de um produto é numa fábrica, a distribuição também é em outro momento que acontece do que o consumo. Já no serviço, não. A produção, a distribuição são processos simultâneos e acontecem ao mesmo tempo, portanto. O produto, olha, veja só, ele é separado do seu provedor. A empresa que produziu o óculos não está mais com ele. Mas eu que estou dando essa teleaula. A capacidade de dar a teleaula ainda está comigo. Eu ainda sou o professor. Então isso não vai ser separado de mim. Não vou perder isso, entendeu? Então vamos lá. A tangibilidade é a principal característica diferente que distingue o produto e serviço. Outra, essa de variabilidade, o serviço varia e o produto pode não variar. E o fato de poder ser separado do produto, poder ser separado de quem provê, né, faz os serviços inseparáveis e dos produtos separáveis. Outra coisa, no produto, quando ele é vendido, ele passa a pertencer a outro. No serviço, a minha capacidade de produzir esse serviço, de ofertar, não passa, não passa para o aluno. Não é isso? Eu posso estocar óculos e posso estocar canetas, mas eu não posso estocar, por exemplo, uma consulta de um médico, de um dentista. Eu posso, no máximo, cuidar da agenda, distribuir durante a semana. Os clientes não participam do processo de produção. Eu não fico lá na fábrica de óculos ajudando a produzir. Mas você participa quando você interage no chat, quando você manda mensagem para o seu tutor, você está participando do processo de produção de um serviço. Então, o maior valor de um produto acontece na fábrica. E qual é o maior valor de um serviço? Na interação entre o comprador e o vendedor. Quando a gente está junto. Veja como tem diferenças muito importantes. Agora, embora haja diferenças entre produto e serviço, eu acho que você vai concordar comigo. Ó. Veja só, para que a aula seja percebida como boa, o serviço de uma aula seja percebido como bom, precisa ter um pessoal técnico que está cuidando das câmeras, está cuidando da temperatura, da iluminação, do tempo. Precisa haver boas câmeras que transmitam imagens legais, microfones adequados que captem o som de uma maneira bacana. Ou seja, para que o serviço teleaula seja percebido como de boa qualidade, além do preparo do profissional, é preciso que haja a existência de bons produtos cooperando para isso. E vamos pensar, a venda de um veículo. Se não houver o serviço de bons vendedores, de bons divulgadores, serviços de promoção, serviços de propaganda, serviços de atendimento, aquela venda também pode não acontecer e pode ser prejudicada. Ou seja, bons produtos precisam de bons serviços para serem percebidos como tal. E bons serviços precisam de bons produtos para serem percebidos como tal. Então, logicamente, a gente percebe que as ofertas elas são híbridas. Normalmente, a gente não oferta só o produto, nem tampouco só o serviço. A gente oferta um conjunto dos dois. E a isso a gente chama de sistema produto-serviço. A combinação desses dois. Beleza? Muito bem. Então, vamos voltar para o nosso material, que a gente tratou disso, do sistema produto-serviço, não é?
Aí, produtos dependem de bons serviços, serviços dependem de bom produto. E mais do que isso, para a gente concluir essa nossa reflexão sobre serviço, precisa entender que a qualidade percebida do serviço está ligada ao quê? Ao grau de dissonância, ou seja, ao quanto ele distingue o que ele espera e o que ele recebeu. Então, as dimensões que são consideradas na avaliação são as tais: confiabilidade, se o serviço tem confiança; a presteza, para saber se o serviço foi prestado no momento correto; a credibilidade de quem presta; a capacidade de alinhar o comportamento entre vendedor, prestador de serviço e quem recebe; e a cooperação dos produtos, como a gente disse, para melhorar a percepção dos nossos serviços. Então é assim, se a gente quiser ter um bom serviço, a gente precisa de um bom produto. E os bons produtos precisam de bons serviços. Nossa teleaula tem um momento que se chama resolução de situação-problema. Eu propus a seguinte situação-problema para a gente trabalhar. Veja só. Empresários precisam saber realizar uma boa análise estratégica. Como é que faz uma análise estratégica? Ora, a ferramenta que a gente combinou para fazer a análise estratégica é a análise SWOT. Então, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A parte que diz respeito às forças e fraquezas é a análise interna. A parte que diz respeito ao ambiente externo, né, são as oportunidades e as ameaças. Então vamos acompanhar o que são exemplos, o que o empresário precisa saber para reconhecer onde tem exemplo e do que é uma força e onde tem exemplo do que é uma fraqueza. Veja só. O que pode ser uma força potencial para a empresa? Ora, a empresa está capitalizada, ela tem dinheiro para investir, ela faz alguma coisa diferente das demais, melhor. Ela é líder de mercado, então ela lidera as tendências. Ela vende muito, então pode vender mais barato para ganhar menos em mais produtos. Ela é dona da tecnologia, os processos estão protegidos, patenteados. Ela opera com custos mais baixos, tem uma boa imagem de mercado, boas habilidades de marketing, o produto tem uma qualidade que chama atenção, tem boa experiência na distribuição, ou seja, ela tem grandes fatores internos que são fatores positivos para que ela se diferencie. Então, essas competências, essas coisas que ela tem dentro de si, são as forças potenciais. Mas, infelizmente, grande parte das empresas não tem somente forças potenciais, tem as fraquezas potenciais, que são as dificuldades próprias da organização que dificultam os resultados que ela pode alcançar. Então vamos conhecer quais são essas fraquezas. Falta de direção estratégica, a empresa não sabe para onde vai, não tem objetivos bem definidos. Investe pouco no desenvolvimento de produtos, portanto, ela tem poucos produtos no mercado. A distribuição é limitada, ela não consegue sair da região onde ela... fazer os produtos saírem da região onde ela está inserida, não consegue levar para outros lugares, opera com custos mais altos, os produtos são produtos desatualizados. Então, ela tem uma imagem de mercado mais fraca. Isso tudo são dificuldades que a empresa tem para que ela possa desenvolver as suas atividades. Então, quando a gente fala de forças potenciais e fraquezas potenciais, a gente está falando da análise interna, da parte interna da análise de SWOT. Mas a parte externa também trata de oportunidades e de ameaças que o ambiente externo traz para essa empresa. Vamos conhecer alguns desses exemplos também dentro dessa análise de resolução da situação-problema. O que são oportunidades potenciais? O mercado está dinâmico, o mercado está para frente, está indo bem. Então, se o mercado cresce, a gente tem mais chance de ter produtos que sejam na BCG vaca leiteira e produto estrela. Eu não tenho um mercado muito competitivo, as empresas rivais que competem comigo são empresas que reagem pouco. Não é? Houve uma mudança nos gostos dos consumidores, eles passaram a consumir mais o meu produto.
um mercado estrangeiro começou a importar os produtos da minha empresa, né? Uma concorrente está em dificuldades, surgiram novos usos para o meu produto, então aumentou o meu mercado, houve uma desburocratização, diminuiu a documentação para eu poder produzir mais, as mudanças demográficas, mudou a idade, o tempo de vida das pessoas, a expectativa de vida das pessoas mudou, e agora elas vivem mais, portanto elas vão utilizar por mais tempo o meu plano de saúde. Então essas são coisas de fora que eu não tenho muito controle, mas que favorecem o desenvolvimento do meu negócio. Por outro lado, como tudo que a gente vê tem um lado positivo e um lado negativo, não é? Vamos pensar o seguinte, o ambiente externo também pode trazer muitas ameaças, muitas dificuldades. Pode haver uma retração mundial, pode haver uma disparada do dólar, e aí eu tenho insumos, eu tenho matérias-primas que eu tenho que importar, o meu custo sobe muito. O governo pode lançar um plano aí que proíba o acesso ao crédito, o dinheiro pode ficar muito caro, eu não vou conseguir financiar, não vou conseguir captar recursos para ter capital de giro, fazer minha empresa funcionar. Então veja alguns exemplos aí de ameaças potenciais que podem atrapalhar o nosso negócio. Surge um concorrente estrangeiro, veja só, isso aí pode acontecer, não é? Surgir um concorrente estrangeiro, surge um produto substituto, o ciclo de vida do nosso produto entra na fase de declínio, as empresas rivais ficam mais competitivas, mais aguerridas, têm uma estratégia diferente, tomam o meu mercado, surge uma nova lei que prejudica o meu trabalho, acontece uma recessão econômica, todo mundo desempregado, aí o pessoal não quer consumir porque não tem dinheiro, enfim, outras possibilidades aí que vão também se caracterizar em ameaças potenciais para prejudicar o nosso desenvolvimento. Então veja, se eu tenho ameaças, eu devo convertê-las em oportunidades. Se eu tenho fraquezas, eu devo convertê-las em forças. Por quê? Porque as forças vão me ajudar tanto a aproveitar as oportunidades quanto a enfrentar as ameaças. Tem mais alguns exemplos para vocês estudarem depois, tá certo? Então essas são as implicações estratégicas de eu fazer uma boa análise SWOT. Vou tomar decisões a partir disso. Muito bem, agora eu quero sugerir para vocês que vocês prestem atenção num fragmento de vídeo que vai ser passado para vocês. Esse vídeo exemplifica uma boa conduta de desenvolvimento de atributos de produto e de desenvolvimento de estratégias de marketing para fortalecer uma empresa no mercado. Acompanhe só. Hoje já somos a maior rede de sorvetes do Brasil. Queremos sempre manter, não só a maior, mas a melhor rede de sorvetes do Brasil e consolidar a marca. Em 1980, meu pai chegou em mim e falou, vamos empreender, vamos abrir um comércio próprio. E aí, entre os segmentos, as propostas que ele me fez, eu optei pelo sorvete. Eu abri a primeira unidade na cidade de Frutal, Minas, em 1980. No ano de 86, eu mudei para a cidade de Guaíra, que fica ali na região de Barretos, de Ribeirão Preto. E por Guaíra nós fizemos toda a expansão. Até 2010 abrimos 80 lojas próprias, a família. E em 2010 resolvemos abrir para o mercado do franchise como oportunidade de negócio. Nós tivemos um crescimento muito grande. De 2010 a 2018 tivemos um crescimento de 30% ao ano. E quando o crescimento é muito expressivo, nós dependíamos de terceiros para nos fornecer o serviço. Os nossos prestadores de serviço não conseguiam nos atender na necessidade e na qualidade do serviço. E onde tinha um gargalo, nós resolvíamos criando a nossa própria empresa, porque aí sim conseguimos ter a qualidade que precisamos com as nossas empresas. Temos todo o controle da cadeia, desde a produção, passando pelo serviço,
a loja na ponta. Hoje está tudo na nossa mão. Hoje o Grupo CHQ tem 8 empresas dentro do próprio grupo que administra a marca Chiquinho Sorvetes. Então temos todo um suporte, desde a agência de publicidade própria, temos a nossa logística própria, distribuição, escritório de arquitetura, que faz todos os projetos para que todas as lojas do Brasil tenham o mesmo projeto arquitetônico. Então investimos muito para que o negócio Chiquinho Sorvete tivesse sustentabilidade. Usamos todos os canais possíveis de comunicação. Usamos desde as mídias digitais, canal de TV aberto, fechado, trabalhamos mídia local, que é outdoor, rádio, sempre inovando, sempre lançando produto novo. Inclusive a campanha de inverno desse ano já está pronta para ser lançada, vai ter um monte de novidade, uns produtos, uma delícia. Muito bem, como eu te avisei, é um fragmento. O link para assistir o vídeo completo está aí na sua teleaula, preparadinho para você, é só copiar e colocar no navegador. O que eu queria te mostrar é que para que a empresa tenha sucesso, ela precisa, de fato, olhar para a qualidade dos seus produtos, para a qualidade das suas ofertas, ela precisa preparar bons canais de distribuição, que são assuntos que você vai ainda estudar na disciplina de composto mercadológico, e mais do que isso, ela precisa ter boas estratégias promocionais, escolhendo boas mídias para se comunicar adequadamente com o público que ela segmentou. E esse vídeo é um exemplo bastante prático disso que a gente está falando. Então é bacana que a gente tenha essa possibilidade e que você possa materializar o que a gente está falando aqui na teoria com exemplos práticos do seu dia a dia. Muito bem. Um bom produto ou um bom serviço, ele precisa ser comunicado de maneira adequada para o mercado, para os segmentos de mercado que você vai estar atuando com a sua empresa, não é isso? Então, a gente precisa ter uma marca. Uma marca é uma forma de você se distinguir no mercado e de caracterizar a sua oferta, caracterizar a sua história, caracterizar a forma como você quer ser enxergado por esse mercado. Então, agora nós vamos refletir um pouco sobre a relação entre os produtos e as marcas. O que é uma marca? A lei brasileira diz que marca é todo sinal distintivo que seja percebido visualmente para identificar e diferenciar os produtos e serviços de outros parecidos, mas que têm origem diferente, uma procedência diferente. A marca também pode certificar a conformidade desses produtos com algumas normas. Por isso que a gente tem a ISO, né? ISO 9000, ISO 14000. É uma marca de certificação que garante que algum tipo de procedimento padrão técnico foi seguido. Então, além de ter essa função principal, que é diferenciar o meu produto, o meu serviço de outros semelhantes, mas que não é produzido por mim, as marcas, elas são ativos de valor importantes. Elas acabam tendo um valor monetário muito forte. Então é bom que a gente conheça algum tipo de classificação das marcas. Veja só, eu queria te alertar aqui que conforme o autor, conforme o livro, conforme a época, essa classificação varia segundo o critério. Para nós vale o que está no seu livro didático, aquela classificação. Existem muitas classificações. Vai valer essa, tá bom? Que diz mais ou menos o seguinte, veja só, preparei para você também. Uma marca comercial é um nome legal que uma organização usa. Então, a Unilever. A Unilever é a marca comercial, que abarca outras tantas marcas, como a Omo, por exemplo. O que é uma marca registrada? É uma marca que foi legalmente depositada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o organismo que, no Brasil, cuida do registro de marcas, do registro de patentes, do registro de segredos comerciais, ou seja, é o órgão encarregado de dar proteção para quem teve o cuidado e o trabalho de desenvolver alguma coisa. Existe marca do fabricante. Ora, se você for perceber, a Seara tem nugget, tem hambúrguer, tem pernil, tem isso, tem aquilo, tudo da mesma marca, é uma marca do fabricante. Mas você também pode encontrar marcas próprias, que são aquelas marcas criadas por grandes atacadistas. Se for pensar, por exemplo, o Carrefour. O Carrefour tem uma série de marcas próprias para produtos que ela comercializa por si mesma.
E ainda existe um tipo de marca que a gente chama de marcas genéricas, que são aqueles caracterizados por meio da sua classe ou da sua categoria. E aí é fácil de entender, né? Você está familiarizado com os medicamentos genéricos, que não são uma marca comercial, são medicamentos de um determinado laboratório que está reproduzindo com os princípios ativos medicamentos que têm uma marca própria. Então essa classificação não é difícil de entender. É muito importante que você também entenda a utilidade das marcas. Para que elas servem? Bom, a primeira finalidade de uma marca é justamente diferenciar um produto de outro semelhante, mas que tem uma origem diferente. Ou seja, é produzida por outra empresa. Então vamos ver quais são as utilidades e as finalidades de uma marca? Veja só. As marcas possibilitam primariamente que os consumidores diferenciem produtos semelhantes. Elas são importantes para a comercialização e são base para que você crie uma reputação, crie uma imagem de uma determinada linha no mercado. Outra função das marcas, elas podem ser licenciadas. Se você licencia e deixa alguém explorar a sua marca, você vai ter uma fonte direta de renda por meio de royalties. Muito bem. Marcas também podem ser úteis para a obtenção de financiamento, para acordos de franquia e são ativos comerciais de valor. Sabe o que significa ser ativo comercial de valor, uma marca? Significa que a marca pode se tornar tão querida pelo mercado que ela própria vale mais do que a empresa. Um exemplo é a marca Coca-Cola. A Coca-Cola, a marca, vale mais do que o conjunto de todos os ativos físicos desta indústria. Então as fábricas, as frotas, os maquinários não chegam a valer o mesmo que vale a marca. Então ela é um ativo comercial de muito valor. Vamos adiante. Nós vamos falar agora de posicionamento de marca. Posicionamento de marca é eu me tornar referência por alguma característica na lembrança e na mente dos consumidores. Leia com atenção o slide a seguir. Muito bem. Posicionamento de mercado é você conquistar um lugar privilegiado na mente do consumidor. Ou seja, você vai ser lembrado por uma determinada característica distintiva. Para eu me posicionar, eu preciso ter um diferencial. Eu preciso ser reconhecido por alguma coisa que eu faça melhor do que a minha concorrência. Então, tem aí no slide, você pode perceber, vamos lá, o que é um diferencial competitivo? É um produto com preço melhor, que renda mais. Vamos pensar, um sabão em pó, uma caixa de sabão em pó que renda 10 máquinas a mais. É um produto com maior rendimento. Um serviço mais amplo, uma qualidade percebida melhor, uma oferta de comodidade. Então é fácil a gente perceber que para que eu desenvolva o meu posicionamento da minha marca, eu preciso montar uma estrutura competitiva. E essa estrutura se baseia naquilo que eu tenho que comunicar para os meus clientes em relação aos meus pontos distintivos e aos meus pontos de paridade. Ou seja, aquilo que eu preciso conhecer para me posicionar, o que eu faço melhor do que os meus concorrentes e aquilo que eu faço em nível de igualdade. Esses pontos positivos vão fazer uma fixação na mente do meu cliente e desenvolver uma preferência pela minha marca. Então, no desenvolvimento desse posicionamento, observe esse esquema que está apresentado para você. Eu tenho que entender quais são as diferenças que eu tenho e naquilo que eu sou igual. Para desenvolver um mantra de marca. Você sabe o que é um mantra de marca? Bom, primeiro mantra, né, é aquele murmúrio que as pessoas que fazem yoga, né, e ficam lá meditando, que eu morro de inveja, porque eu não consigo ter aquele sossego todo. Mas veja só, um mantra é algo que fica na cabeça da pessoa. É semelhante a um slogan.
que é um slogan? É uma frase de curta duração, fácil de assimilar, que faz com que as pessoas fixem determinado conteúdo. Eu coloquei um slide para você saber. Olha a definição de slogan aí, veja só. Frase de curta e fácil memorização, muito usada na publicidade, para transmitir, não é, as características de um produto ou serviço. Você quer ver um bom exemplo de slogan? Você já deve ter ouvido falar, se é Bayer, é bom. Ou aquele outro, não é assim uma Brastemp, mas a gente vai se virando. Então isso é um mantra de marca. Mas para finalizar essa nossa reflexão, eu queria que você pensasse num conceito chamado top of mind. Top of mind é a primeira coisa que vem à lembrança quando você se refere a um determinado produto, a um determinado mercado. Então, uma métrica que é a propaganda de lembrança. Então, quando você pergunta qual é a melhor marca de carro, qual é a primeira que vem na sua cabeça? Qual é a melhor marca de curso de inglês? Entendeu? Então, também tem uma definição aí no material para você guardar bem o que é top of mind. Tem questões sobre esses assuntos na prova, viu? Presta atenção. Vamos lá. É o quanto a marca é conhecida e a capacidade do consumidor perceber essa marca como referência. Então, revela a força que a marca possui. Quantos de nós já não consumimos algum determinado produto pela embalagem atrativa, pela embalagem que nos chamou a atenção, que despertou o nosso interesse e diferenciou aquele produto, por exemplo, numa gôndola cheia de produtos concorrentes, a gente preferiu aquele, por conta da embalagem. Mas se você pensar em embalagem, que é um atributo muito importante de produtos, você vai precisar necessariamente lembrar das funções principais que uma embalagem tem. Para que serve uma embalagem primariamente? A função precípua. Serve para conter, ela circunscreve o produto, serve para proteger, acondicionar e serve para facilitar o transporte. Mas embalagem é muito mais do que isso. Nós podemos dizer que uma embalagem é uma função técnico-científica, técnico-comercial, e ela serve muito para que a gente desenvolva atividades de marketing. Então vamos refletir um pouco sobre a importância das embalagens. Vamos lá. É uma função técnico-econômica que tem o objetivo de proteger e distribuir produtos ao menor custo possível. Mas ela também serve para promover vendas e aumentar os lucros. Tem duas classificações. Quanto à finalidade, pode ser embalagem de consumo, expositora, embalagem para facilitar a distribuição. Ou embalagem de transporte para fazer a exportação, uma embalagem industrial, que ajude a movimentar e armazenar os produtos. Quanto ao critério de utilidade, as embalagens podem ser retornáveis ou descartáveis. Há uma grande predominância das embalagens descartáveis. Por quê? Porque para você ter uma embalagem retornável, tem que considerar alguns aspectos, inclusive o custo de você fazer todo o processo de retorno dessa embalagem. Então nós temos uma grande preferência e uma grande predileção por embalagens descartáveis. E a gente classifica primariamente as embalagens em primárias, secundárias ou terciárias. Vamos ver as embalagens primárias, o que são. Embalagem primária é aquela que tem contato direto com o produto. Se você abriu, começa a contar o prazo de validade do produto ali, não é? Então, ela define qual o material, quais as dimensões adequadas, os aspectos estéticos, mercadológicos. Ela é a que tem contato direto com o produto, é isso que você tem que guardar. Agora vamos pensar, uma embalagem secundária é aquela embalagem que contém uma ou mais primárias. Então o objetivo principal é adaptar a comercialização de uma quantidade maior, facilitar o transporte, a distribuição física. Vamos pensar assim, né? Se eu tirar uma embalagem secundária, eu não altero as características físico-químicas do produto. Se eu pegar uma embalagem primária, vamos pensar aqui, um frasquinho, né? Se eu abrir esse frasquinho aqui, eu vou contaminar o produto que está dentro. Mas se eu tiver 2 frascos envolvidos numa embalagem secundária e eu tirar a embalagem secundária, não alterei as propriedades de nenhum dos 2 frasquinhos, não é isso? Então fica fácil a gente entender. Agora vamos pensar no que é essa embalagem secundária então, né?
Essa embalagem secundária, ela já favorece a movimentação de uma quantidade maior. E se eu quiser exportar? Sabe que a embalagem terciária, que é aquela destinada a grandes volumes, ela já utiliza um pouco mais as embalagens retornáveis, tais como os pallets, tais como os containers, que são usados mais de uma vez, ou super bags, que são sacolas gigantescas, que catam, por exemplo, os grãos. Então ainda existem as embalagens terciárias. Veja só, considere aí. São aquelas que agrupam as embalagens primárias ou secundárias e visam, né, particularmente, para a gente transportar melhor, para a gente armazenar grandes quantidades. Então, caixa metálica, caixa de madeira, contenedor plástico, pallet, racks, containers, entre outros, não é isso? Mas eu adiantei para você que a gente tem uma função de marketing na embalagem também. Então, a embalagem pode ser uma ferramenta de marketing, tornando o produto mais competitivo. Pensa comigo, vamos considerar o seguinte, você chega no supermercado e aí tem 10 produtos semelhantes de marcas diferentes. O que vai te chamar a atenção? Pode crer que grande parte de nós somos visuais. Então, o olhar que a gente vai ter para a embalagem vai ajudar. Agora, se a gente perceber que aquela embalagem é uma embalagem mais fácil de carregar, ou tiver uma percepção de que a embalagem é mais resistente, não é aquela embalagem, não é aquele produto que você vai procurar, considerando que os produtos são similares e o que está diferenciando é a embalagem? Então, para o marketing, existe uma série de possibilidades de utilização positiva da embalagem, que estão elencadas no slide que está aí para você estudar. Veja só. Então, ela ajuda a obter vantagem no ponto de venda com visual mais atrativo, incorpora significado ao produto, tornando mais interessante e desejável, ela ressalta algum atributo, alguma qualidade do produto e melhora e aumenta o valor percebido desse produto. Eu comecei essa reflexão falando que a gente precisa considerar, então, que existe uma classificação de embalagem descartável ou reutilizável. Vamos ver, só para que você tenha um conhecimento bem consolidado sobre embalagens, quais são os motivos da dificuldade e as características de se utilizar embalagens retornáveis. Acompanhe. As embalagens retornáveis requerem um investimento, portanto, tem custo. Elas ocupam o mesmo espaço, mesmo quando estão vazias. Então, ela tem que ser desmontável. Ela tem um custo de transporte para a gente trazer tudo de volta. Imagina, tem uma capilaridade muito grande, elas se espalham muito. Para eu trazer de volta, eu vou ter um custo de transporte. Tem que ter controle de expedição e de recebimento, tem que ter nota fiscal desses vasilhames, não é? E elas requerem manutenção e conservação constante. A gente precisa ter esse cuidado, deve-se estimular o uso de embalagens retornáveis, sempre considerando esses aspectos que envolvem o custo e o benefício desse tipo de embalagem. Para uma empresa se manter competitiva, ela deve ter um processo constante de inovação. Isso implica que ela deve estar soltando novos produtos no mercado com a máxima frequência que ela for capaz. A adoção de um novo produto, quando esse produto chega no mercado, repare pela sua própria experiência, ela não se faz de súbito, né, de imediato. A gente costuma ter diferentes comportamentos em relação a adotar um produto ou não. Existem aqueles mais apressados que quando surge um produto já vão comprar. Outros esperam que esse produto seja testado, esperam ter mais informações, para só depois se tornarem usuários. Então, a gente precisa considerar novamente o ciclo de vida dos produtos e considerar que a adoção de um produto passa seguindo uma série de etapas, que em maior ou menor rapidez vão se traduzir num caminho que o nosso consumidor segue para chegar ao novo produto. Vamos lá. Então, o desenvolvimento de novos produtos tem sido importantíssimo para as empresas sobreviverem. Mas alguns gestores não entendem que um produto novo não é só algo que não existia anteriormente. Ainda pode ser considerado um novo produto aqueles que receberam uma considerável melhoria, um aperfeiçoamento. Isso quer dizer que para cada fase do ciclo dos produtos existe um tipo de estratégia.
Vamos relembrar quais são as fases do ciclo de vida dos produtos? Fase da introdução, fase do crescimento, fase da maturidade e fase do declínio. Que estratégia a gente pode utilizar, então, considerando isso? Vamos lá. Na fase da introdução, eu posso ter estratégias como a estratégia de desnatamento ou skimming. Desnatamento, gente, é uma metáfora que as pessoas usam para preços mais altos do que o normal. Vamos pensar assim, se o leite é mais caro, quanto mais gordura e mais nata ele tiver. O leite tipo A é o que tem mais gordura. Então é o leite que faz mais nata. Desnatamento é você aproveitar aquilo. Traduzindo isso para o negócio, desnatamento é quando você tem um produto tão inovador, um produto que tem atributos tão especiais, que você consegue colocá-lo no mercado com um preço acima do normal, acima do que você poderia praticar, e ter isso como uma estratégia. Então, é o caso das TVs de plasma quando foram lançadas. Todo mundo só tinha aquelas bugigangas, aquelas TVs enormes de tubo. Aí surge uma TV fina. Os caras cobraram um preço absurdo, ou seja, eles desnataram o mercado. Foi surgindo a concorrência, foram surgindo novas tecnologias, eles tiveram que readequar o preço. Então, esse é o desnatamento. Agora, eu posso ter, na fase da introdução, uma estratégia de penetração de mercado. Eu quero que o meu produto seja utilizado por um maior número de pessoas para que ele se torne conhecido. Então, eu entro com preço mais baixo. Então, são as duas estratégias possíveis, voltando aí para o slide. São as duas estratégias possíveis para a fase da introdução. A fase de crescimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o meu produto para que eu possa expandir, conquistar novos segmentos e novos canais de venda. Estimular a conversão. Não basta que as pessoas apenas saibam que o meu produto existe. Elas precisam se transformar em consumidoras. Para isso, eu vou ter que também fazer estratégias nos meus preços. Agora vamos pensar, passamos da fase de crescimento para a fase de maturidade. Eu já conquistei quase todo o mercado. O que eu preciso fazer? Procurar novos mercados, aumentar o número de consumidores da marca. Tenho que avançar sobre os clientes dos meus concorrentes, convertendo quem ainda não é meu cliente em cliente, porque eu tenho que me virar naquele mercado ali, ele não cresce mais do que isso. Vou ter que procurar novos segmentos e, logicamente, diminuir os clientes da concorrência. Já a estratégia para o ciclo de vida de fase de declínio, fase de declínio do ciclo de vida, eu vou ter que tomar uma decisão bem importante. Ou eu mantenho, ou eu mexo, mudo as características e os atributos desse produto, ou eu tiro do mercado para não canibalizar o lucro dos demais, tá certo? Eu preciso ter esse cuidado. Muito bem, então, são as estratégias conforme o ciclo de vida de produtos. Tem estratégia aí para a introdução, para o crescimento, para a maturidade e para o declínio. É óbvio que essas estratégias você precisa aprofundar os estudos sobre elas no seu livro didático e nos materiais complementares. Nos cabe aqui na teleaula apontar quais são as mais utilizadas em cada fase do ciclo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a adoção das marcas e qual é o processo pelo qual o consumidor vai caminhando até que ele resolva se transformar no usuário do nosso produto ou do nosso serviço. Veja só. Então, o processo de adoção é como um processo mental que o indivíduo vai passando de um estágio para o outro. Então, ele vai conhecendo uma determinada inovação, vai se informando, ele decide experimentar e depois ele se torna um consumidor regular. Então, a adoção é uma decisão do indivíduo em fazer esse uso regular do produto. E quais são as fases desse processo? Então, os compradores que adotam novos produtos, nós podemos afirmar que eles atravessam 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio da conscientização. Ele descobre a existência. No estágio da conscientização, eu acabo sabendo que existe um produto que pode resolver o meu problema. Vamos pensar assim, eu estou ficando calvo, estou ficando careca, estou desesperado com isso. E fiquei sabendo que alguém descobriu um produto lá e utilizou um produto que melhorou. Opa, eu ainda não tenho informações, mas eu já sei que existe. Então, tomei consciência. Qual que é a próxima fase? Veja aí no slide, vamos lá. A próxima fase é a fase do interesse, em que eu vou, obviamente, procurar me informar a respeito. Vou procurar essa pessoa, vou tentar descobrir o nome do produto, vou tentar descobrir qual é o tipo de utilização
Então, ou seja, o comprador busca informações a respeito. A fase seguinte é a fase da avaliação. O comprador reconhece, com aquelas informações que ele obteve, que o produto pode ser do meu interesse. Opa, ok, acho que me serve. E depois ele decide experimentar. Ele vai... O que é experimentação? É a utilização numa pequena quantidade para depois eu decidir se eu vou utilizar ou não. Se eu utilizei na pequena quantidade e percebi resultados positivos, aí sim eu passo para a fase final. Veja só qual é a fase final aí. A adoção. Então agora eu tomei a decisão de fazer uso irrestrito e regular da inovação. Sabe o que ajuda muito a gente a fazer esse processo ser mais curto? A utilização de líderes de opinião. Hoje em dia, com as ferramentas de marketing digital, com os blogs, os vlogs, tem muito influenciador digital. Então, essas pessoas que conseguem multiplicar as suas opiniões para um grupo muito grande. Então, o líder de opinião é capaz de influenciar as pessoas a fazer com que elas pulem essas etapas. Então, temos que reconhecer o papel do líder de opinião. Está aí, para você entender. Então, as empresas têm percebido cada vez mais que os líderes de opiniões ou formadores de opinião têm o poder de afetar o comportamento do consumo. Então, inclusive, virou uma profissão lucrativa, não é? Tá cheio de blogueiro aí que está ganhando muito dinheiro fazendo esse papel de diminuir o tempo de processo, o tempo de adoção de um produto, encurtando cada uma dessas etapas. É uma dica boa. Pode utilizar um líder de opinião nas suas próximas atividades. A segunda situação, problema proposta para a nossa teleaula é a seguinte: que tipo de marca a gente vai utilizar e a importância de tomar a decisão se a gente vai registrar essa marca ou não. Será que é importante registrar uma marca? Vamos perceber isso? Vamos lá, vamos resolver essa situação problema. Bom, nós já sabemos que a marca é um sinal capaz de distinguir o produto de um patrocinador identificado de outros de semelhança muito grande, mas que tem uma origem diferente da nossa. Uma marca, gente, ela pode ser uma figura. Eu posso escolher uma figura como marca. E aí essa marca vai ser figurativa. Eu posso escolher um nome. Aí essa marca vai ser nominativa. Eu posso combinar as duas coisas. Vai ser uma marca mista. Eu posso ter, como no caso do chocolate Toblerone, aquele triangular, a marca é a forma geométrica. Então, aí eu vou ter uma marca tridimensional. Eu posso ter marca de certificação, posso ter uma marca brasileira, uma marca estrangeira. Então, entende que as classificações variam muito? O importante é que eu tenha uma marca que seja de fácil compreensão e fácil de ser guardada na memória das pessoas e mais, que ela signifique algo para o mercado, que ela sinalize alguma competência distintiva que eu tenho, algo que eu faça melhor do que os outros, beleza? Então vamos voltar para esse slide para a gente fechar essa teoria aí. Então são consideradas marcas, palavras, letras, números, desenhos, imagens, formas, cores, logomarcas, rótulos. Inclusive, em alguns países, algumas campanhas publicitárias, algumas cores específicas. Deixa eu citar um exemplo aqui. Tem uma marca de bolsas na Itália que desenvolveu um tipo de azul que não existe na natureza. É um azul que foi uma combinação criada por essa marca e ela registrou essa cor como uma marca. Então, os produtos que levam aquela marca são produtos que têm aquela cor que foi criada por essa empresa. Pra você ter uma ideia, né, de como isso é algo que é forte, que é importante. Voltando aí, então, para o nosso slide, a gente tem que entender que, inclusive, sinais auditivos, ou mesmo alguns determinados cheiros, são considerados marcas. E aí a gente precisa registrar. Por que registra? Para impedir, né, que terceiros comercializem produtos idênticos ou semelhantes com uma marca igual ou muito parecida com a minha. Isso vai causar confusão. E é importante, gente. Sabe por quê? Pensar que um concorrente adote uma marca semelhante e faça uma besteira. Uma marca de uma autopeça, um produto, uma peça para um carro.
Aí o cara usa a nossa marca e vende um produto ruim que causa um defeito, que provoca um acidente e leva ao óbito. Quem que vai ser o responsável? A nossa marca. Então a nossa reputação pode ser muito afetada se alguém utilizar a nossa marca. Fora que para a gente ter uma marca bem lembrada, a gente tem que investir dinheiro, fazer campanhas publicitárias. Aí eu gasto e outro que vai aproveitar? Não pode, né? Vamos prosseguir aí com a nossa reflexão sobre marca. Então, uma marca registrada pode ser licenciada, pode ser utilizada para um contrato de franquia. Eu posso ceder essa marca para que uma outra empresa utilize, desde que seguindo algumas regras e me pagando. Então, o registro de uma marca não é obrigatório, mas é altamente recomendável que ele aconteça. Eu preciso que esse registro aconteça para que eu possa ter a exclusividade sobre a minha marca. Agora, é preciso que a gente utilize alguns critérios para escolher a marca, não é? E entre esses critérios, aqueles que eu citei. A marca precisa ser de fácil lembrança, de fácil reprodução, ela não pode ter uma conotação pejorativa. Você imagina que eu escolho um nome que me agrade o som, mas que quando eu vá operar no mercado em outro país, o significado daquele nome tem uma conotação pejorativa naquele país. Vai prejudicar os meus negócios, não é? Então eu preciso tomar alguns cuidados. Eu listei aí, separei para vocês 5 pontos para você considerar na sua marca. Veja só quais são. Verifique se a marca que você escolheu está de acordo com os requerimentos legais. Outra coisa, conduza uma busca na base de marcas para ter certeza que a marca não é idêntica ou muito semelhante a outras que já existem. Daí você não vai poder registrar. Certifique-se que a sua marca é fácil de ler, escrever, soletrar, memorizar e se ela é adequada para todos os tipos de meios publicitários. Verifique se ela não tem conotações indesejáveis ou inadequadas no seu idioma ou nos idiomas internacionais. Vai que essa marca significa alguma coisa, né? Um palavrão em outro país. E também confira se o nome de domínio correspondente, ou seja, se o endereço de internet correspondente ao nome que você escolheu está disponível para registro. Porque veja só, né? Imagina, se você cria uma marca, desenvolve um nome e depois você vai ver esse nome já está sendo utilizado por um outro concorrente, por uma outra, inclusive às vezes uma indústria de outro segmento. Aí não fica bom. Portanto, a gente tem que tomar esses cuidados. Se você tomar esses cuidados e registrar a sua marca, você não vai ter problema. Vai correr tudo bem e a sua empresa vai ser um sucesso. Muito bem, gente. Nesse momento, é aquele momento em que a gente costuma fazer um Kahoot. Inclusive, para essa aula, tinha um Kahoot preparado. Mas como a gente pode ter algumas dificuldades de acesso em função das pessoas não estarem no polo, eu vou deixar os próximos minutos para que vocês enviem para o nosso tutor que está te acompanhando as dúvidas que vocês têm, algum apontamento que vocês queiram fazer sobre a teleaula. Eu estou receptivo, viu? Não tem problema. Você pode mandar a sua opinião, o que você está achando, alguma dica que você queira dar, algum caso particular que você conheça a respeito do que nós estamos tratando, de um produto, de uma marca, não é? Então, inclusive, eu queria destacar que não deixe de participar do nosso fórum, viu? No fórum eu coloquei lá um perfil do Instagram que fica avaliando os produtos. Você perceber que tem produto que muda a quantidade sem a gente perceber. Então eram 100 gramas, agora são 85. Você fala, não subiu o preço, mas diminuiu a quantidade. Ou eles falam que vão fazer, é o caso que está lá no fórum, a questão de uma maionese que é verde e tem uma figura de salsinha na embalagem, mas não tem isso nos ingredientes. Então, se você tiver alguma situação assim, pode mandar. Vamos aguardar alguns segundos e depois eu volto para comentar os seus apontamentos. Beleza?
Jairo, meu amigo aí de Suzano, obrigado pela sua participação, né? Gente, um colega nosso, o Jairo, nosso parceirão lá, está participando e está perguntando, lá da cidade de Suzano, no estado de São Paulo, quanto custa o registro de uma marca? Jairo, depende, e vou te explicar por quê. Porque o INPI não está presente, não tem uma capilaridade grande institucional, ele não tem sedes espalhadas pelo Brasil. E aí o INPI, ele delega para agências e escritórios realizarem esse trabalho, o registro de marcas e patentes. Então, varia muito o preço. Aí precisa realmente saber no local que você vai, quanto custa, o tipo de marca, né? Se você quer fazer esse registro somente aqui no Brasil, se você quer expandir esse registro para fora do país, qual é a parceria que o INPI vai ter que fazer para te assegurar a exclusividade. Então, é bem variado. Uma coisa que é importante a gente destacar é que o registro das marcas é válido por 10 anos. Então, esse registro é válido por 10 anos e nesses 10 anos, quando eles finalizam, você vai precisar fazer a renovação. Então, por 10 anos, você tem a garantia de que somente você vai poder usufruir daquela marca. E não pode esquecer disso, porque esse é um processo que já causou bastante transtorno para alguns empresários, esqueceram de refazer o registro da marca e aí perderam esse domínio. Muito bem? Então é isso. Gente, tem que tomar cuidado com marcas que sugiram coisas que o seu produto não tem. A gente chama de marca falaciosa. Quer ver um exemplo? Uma margarina que quis registrar a sua marca como Vaca. Por que não vai ser aceito esse registro? Porque ela induz as pessoas a pensarem na manteiga, que é um produto mais caro que a margarina por conta da marca, o nome da marca, Vaca. E isso induz as pessoas puxa, margarina Vaca deve ser mais parecida com a manteiga, então ela vale mais. E isso é um engano que a gente não pode se permitir. E o INPI não permite, ele não aceita registro. Tem outras situações que impedem o registro da marca. O símbolo de um país, um escudo, brasão, uma bandeira, você não consegue registrar como marca. E nem tampouco palavras de baixo calão, palavrões, etc. Mas estudar sobre marca é bastante interessante e eu recomendo que vocês façam isso para vocês aumentarem e complementarem os seus estudos. Beleza? E um abraço para o Jairo lá de Suzano. Nesse momento, a gente vai fazer um fechamento desse nosso primeiro encontro. Primeiro, quero agradecer a sua participação, a sua atenção e você está caminhando junto nessa jornada. Olha, é um grande prazer. De verdade, eu estou contente por ter voltado aí às atividades, por voltar a participar das aulas presenciais e, particularmente, por estar nesse semestre com a disciplina como é de composto mercadológico, que é bacana de você tratar. É uma disciplina que não cansa o professor. Veja, tanto não cansa que a gente falou de coisas que são do nosso dia a dia. A gente falou do ambiente, que é importante para o administrador conhecer o ambiente, tanto interno, que a gente chama de ambiente, microambiente ou ambiente tarefa, quanto o ambiente externo. Que é preciso, junto com as forças que atuam no ambiente interno, com os players, né, os parceiros que atuam no ambiente interno, que eu descubra quais são as minhas forças potenciais e as minhas fraquezas potenciais. Que eu também fique alerta para as situações e as variáveis que vêm do ambiente externo, que são as oportunidades, se elas forem positivas e potencializarem, alavancarem o meu negócio, ou são ameaças, se elas colocarem algum tipo de dificuldade para a minha sobrevivência. E aí a gente falou que existe uma análise para isso, análise SWOT, que é um acrônimo formado por 4 palavras em inglês, que são forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tranquilo. Você também percebeu que eu preciso dividir esse mercado em grupos menores, utilizando alguns critérios, que a gente chama de variáveis de segmentação, para chegar a um segmento de mercado que eu possa trabalhar de forma mais particularizada, que eu possa conhecer melhor, que eu possa me informar com mais detalhes, e aí oferecer uma solução, fazer uma oferta na forma de um produto que é um bem material, tangível, que tem existência corpórea, ou de um serviço que é um bem, que é uma oferta imaterial, um processo, uma atividade que não pode ser pegada, tocada, experimentada antes de acontecer, portanto o serviço é intangível. Eu te mostrei as principais diferenças entre produto e serviço, mas fiz
uma ressalva de que bons produtos precisam da ajuda de bons serviços e vice-versa, para que seja percebido como uma oferta que realmente agregue valor e traga solução, que seja percebida como um jogo de ganha-ganha e que sustente essa relação de troca com o cliente por bastante tempo. E aí o cliente vai se tornar um cliente fiel, repetidor. Nós falamos do ciclo de vida dos produtos, que eles têm uma introdução, crescimento, estabilizam, as vendas crescem pouco, mas não desaparecem, depois o declínio. E que eu posso ter produtos conforme a sua participação no mercado, se o mercado, e também considerando se o mercado está crescendo ou está diminuindo, que o produto pode ser estrela, grande participação no mercado que cresce muito, dá muito lucro, mas também exige muito investimento. O produto pode estar no quadrante vaca leiteira, que tem uma grande participação nesse mercado, mas o mercado já está meio saturado, já está estabilizado, e ele dá muito lucro e não precisa investir muito. Esse é o produto show, eu quero meu produto na vaca leiteira. Tem a situação do questionamento, que eu estou colocando o produto no mercado que cresce, mas ele ainda não tem o mercado, não ocupa uma parcela grande, então eu não sei o que ele vai virar. E tem o abacaxi, que é o produto que a gente não quer ter, que é aquele que não cresce, o produto não tem participação nenhuma no mercado, praticamente zero, e o mercado também não está crescendo. Eu tenho que pensar como fazer. Ou eu mudo esse produto ou eu descontinuo a oferta dele, tiro do meu portfólio. Falamos da importância das embalagens, que além de conter, proteger e transportar, permite que eu tenha funções de marketing para ela. E falamos da importância das marcas, que são aquele meio que nós utilizamos para criar um espaço diferenciado na mente do meu cliente, para me posicionar ali conforme a comunicação dos meus atributos e dos meus diferenciais competitivos, de uma forma que essa marca seja transformada num ativo de valor. E esse ativo de valor vai fazer com que essa marca possa, inclusive, valer mais do que a minha própria indústria ali. Gente, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Desejo que vocês tenham uma semana abençoada e que nós possamos nos reencontrar com saúde, com fé, com força e esperança. Então, um grande abraço e até lá o nosso próximo encontro.